Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração Livro dos Espíritos, questão 571. Dando continuidade, sobre o tema missão, Kardec vai perguntar o seguinte: apenas os espíritos elevados desempenham missões? Quer dizer, a missão é algo particular para espíritos superiores? Ou nós, que não somos espíritos elevados, temos alguma missão? Essa pergunta não se aplica a Kardec, que é um espírito elevado, mas se aplica à maior parte da humanidade. Então, eu tenho uma missão? Uma coisa que eu, logo que me tornei espírita, comecei a me perguntar. Você começa a ver relatos, amigos espirituais falam, você lê livros interessantes, Memórias no Suicida e etc, etc. Mas, poxa, então eu devo ter uma missão. O que é que o Livro dos Espíritos diz disso? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Óbvio, os espíritos dizem isso diversas vezes. Deus não vai confiar no soldado a missão do general. Óbvio, Não precisa. Então, há uma proporção. Se o espírito é responsável, digamos assim, pela produção da elevada música na Terra, ele tem que entender muito de música. Ele tem que entender de muita coisa para fazer isso. Então, óbvio, só destacando isso. É sempre proporcional. Não existe mágica no mundo espiritual. Eu não vou desencarnar com parcos conhecimentos musicais, de repente vai chegar alguém para mim e dizer assim, olha, agora você vai inspirar a 10ª Sinfonia de Beethoven. Não existe. Tá certo? Não existe. Tudo é um processo lento e contínuo de aprendizado. Se você vê um espírito superior atuando, você pode ter uma certeza. Aquilo que ele está fazendo levou milênios para ele aprender. Não é simplesinho, não é técnica mágica. Quando você vê um Eurípides, está numa sala de aula, receber um apelo telepático de alguém encarnado, ele capta, deixa o corpo, vai até a pessoa, se materializa e faz um parto, você está diante de um fenômeno que exige muitos milênios de treino. Não só de treino de sair do corpo, mas de um desprendimento profundo da matéria. Por quê? Porque é a única mediunidade que os espíritos dizem no Livro dos Espíritos. Essa só para espíritos muito elevados. Muito. Não é sair do corpo. Sair do corpo todo mundo sai, todo cachorro, todo gato, todo jumento sai. Todo passarinho quando está dormindo sai. Eu estou falando a bilocação, sair do corpo, se materializar e atuar no mundo como se estivesse no corpo físico. Fazer um parto. Certo? Então, assim, uma tarefa dessa, que comprova inegavelmente a imortalidade, exige um imenso aprendizado. Então, cada missão tem a ver com a elevação, mas não só com a elevação, com a capacidade. Porque cada tarefa tem um treino específico. Por exemplo, Eurípides adorava música, Desde antes de ser espírita, gostava de música clássica e ia lá para os saraus ouvir música porque adorava. Ok. Mas o Eurípides não iria compor uma 5ª Sinfonia de Beethoven. Não está na alçada da capacidade dele. Então isso é importante a gente entender. Eu não estou comparando, até porque isso exigiria uma pesquisa imensa e acho que eu nunca chegaria a uma conclusão definitiva. Quem é mais evoluído, Eurípides ou Beethoven? Não dá. Está além da minha capacidade. Eu posso dizer que são 2 grandes espíritos. 2 grandes espíritos, 2 espíritos extremamente elevados. Mas eu reconheço com muita facilidade que eles têm capacidades diferenciadas. Óbvio que Beethoven tinha alguma mediunidade. Óbvio que Eurípides saberia compor alguma música.
Mas imaginando hipoteticamente, porque eu não vou lançar isso aqui porque seria uma loucura, né? Como faz o movimento espírita, está dizendo que é mais e menos evoluído sem nenhum estudo sério. O que é que acontece? Não vou entrar na elevação, mas na capacidade é muito evidente o que, mesmo que os dois sejam da mesma elevação, hipoteticamente, ou um pouco mais ou um pouco menos, é óbvio que nas capacidades do Eurípides se sai melhor do que Beethoven. E nas capacidades do Beethoven se sai melhor que o Eurípides. Independente da evolução. Olha que curioso. Né? Seja um, seja outro mais evoluído, na área mediúnica, na área sonambúlica, na área desse tipo de fenômeno, na área de cura, Eurípides tem muito mais capacidade do que o Beethoven. Na área de música, de composição musical, não dá para comparar assim. Então, se a gente comparar um com o outro fica pequeno. Né? Não dá, ele foi nada perto de uma... Ele tem um poema bonito, mas foi nada perto de uma sinfonia, de uma quinta, de uma nona sinfonia, de uma sexta sinfonia. Não dá. Mas o Beethoven não fez nada perto em termos de mediunidade, de desdobramento, de sonambulismo, de cura e etc, etc. Então isso é para a gente entender que os espíritos eles são muito precisos, eles ensinam muito nos pequenos termos. Uma coisa é capacidade, outra é elevação. Entendeu? Eu posso ter um escritor que é bem menos evoluído que o Bezerra, mas que escreve melhor do que ele. O que é que eu posso fazer? Normal, é da vida. Pelo menos encarnado, ele escreve melhor do que o Bezerra, que também escrevia, tem vários romances interessantes. Né? Como escritor, não psicografia. Então a gente tem que entender isso. Existe a escala espírita e evolução intelecto-moral, mas existe o que os espíritos estão chamando aqui de capacidades. Eu posso ter um general que é menos evoluído do que o outro, mas é mais competente no campo de batalha. Porque tem a necessidade das tarefas específicas. Por isso tem totalmente a ver com o tema, gente. Todo mundo é importante. Todo mundo é útil. O menor também é útil para o maior. Né? Então, muitas vezes nós vamos ser aquele guia tribal, mas que salva. Né? Imagine, às vezes eu me imagino assim. Eu sou uma espécie de índio que estou vivendo na selva, e aí vem uma expedição de grandes gênios, grandes cientistas, grandes pensadores. Só que eles estão perdidos na selva. Então, eu sendo índio, ali eu vou poder prestar um serviço imenso para esses grandes espíritos. Que eu acho que é o que o movimento deveria se preparar para fazer com a nova geração. Não é usar, não é usufruir, não é querer faturar em cima, não é querer fazer seminário para ganhar grana, não é vender livro, não. É dizer, olha, tá vindo aí alguns gênios. Eu não vou competir com ele, que eu não sou doido. Mas eu conheço mais ou menos como é que funciona aqui a selva, né? Eu tenho mais familiaridade, eu sei onde é que tem ninho de cobra, eu sei onde é que tem jacaré, eu sei quando é que o jacaré ataca e quando o jacaré vai ficar ali no cantinho dele não é uma ameaça, eu sei quando é só uma chuvinha e quando é uma tempestade, então meu conhecimento é útil. Então talvez seja essa a minha missão, talvez seja essa a tarefa do movimento espírita no momento, receber a nova geração. Já que fazer coisa que presta a gente não vai fazer, já está descartado, nós só estamos fazendo besteira. Né? Mas vai vir uma nova geração. Será que a gente não pode ser útil? E aí continua aqui os espíritos, né? Vou reler. A importância das missões corresponde às capacidades e às elevações do espírito. Comentamos, continua. O estafeta que leva um telegrama também cumpre uma missão, mas que não é como a do general. Olha que importante, exemplo parecido. O que é o estafeta? É o office boy do exército, é o sujeito do exército que vai levar a correspondência. É importante. A função de um estafeta em determinados momentos pode matar ou salvar milhares de pessoas. Pode decidir o curso de uma guerra de 30 anos, de 50 anos. Então tem seu valor. Tem seu valor.
Mas não é o general que vai estar pensando, vai ter que se preocupar com a tropa, com a situação da tropa, com mantimento, com arma, com munição, com defesa, com ataque, com estratégia, com negociação, com espionagem, etc, etc. O cara vai levar um telegrama, mas também tem o seu valor. Então o que os Espíritos estão dizendo aqui é que todos nós temos alguma missão. Todos nós temos tarefas gravíssimas a desempenhar. Porque se o cara vai entregar um telegrama urgente que vai decidir, né? Por exemplo, estão indo aí, o exército inimigo está manobrando em sua direção, em 2 dias eles vão chegar aí. E são 10 vezes mais. Fuja. Procure um lugar seguro. Aí o cara que vai levar a correspondência para no barzinho, começa a beber, vai namorar, vai não sei o quê, dorme até tarde, chega lá, o exército está dizimado. É importante ou não? Eu acho que é. Então a nossa tarefa, por mais simples que seja, ela tem um valor importante. A pergunta é, você sabe qual é a sua tarefa? Você está se esforçando para desempenhá-la da melhor forma? E aqui é uma opinião particular e eu discordo da maioria. Eu acho que é importante saber. Ora, se a minha missão é entregar correspondência e eu sei disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou me qualificar. Eu vou aprender a montar bem a cavalo, eu vou desenvolver resistência física, eu vou aprender a nadar para atravessar um rio, eu vou tentar ter uma memória lúcida, porque vai que a mensagem se perde. Eu vou desenvolver um conjunto de capacidades para melhor desempenhar a tarefa. Porque a tarefa que nos é dada, ela tem 2 dimensões. Primeiro, se constata que a gente pode fazer. Segundo, para fazer bem feito, a gente tem que se qualificar mais. Vamos pegar o caso do Beethoven. Óbvio que não se forma um Beethoven em poucos milênios, né, gente? Não vamos ser tolo. Mas ainda assim, o danado estudava de 14 a 16 horas por dia de música. Ficava liso, passava fome, quando ele ia trabalhar de quê? Ensinando música. Porque ele estava de qualquer forma treinando. Dá para entender isso? Então, se um Beethoven precisou se dedicar 14 a 16 horas para fazer uma coisa bem feita, a gente não quer dedicar nem 2 horas por semana. Então fica estranho. Ah, mas eu não sou o Beethoven. Tudo bem, mas não precisa dedicar nada. Não precisa se perguntar que qualidades eu preciso desenvolver para melhor cumprir minha tarefa. Ao invés de eu estar fingindo que sou espírito superior, ou ao invés de eu estar usando a minha inferioridade como preguiça, não seria importante perguntar? Não vou sair dessa encarnação virtuoso e elevado. Isso aí não tem perigo. Não tem perigo. Não existe. Mas alguma coisa dá para me aprender. E o que eu preciso aprender, aí a gente tem que acreditar na sabedoria de Deus. O que eu preciso aprender, para mim, é exatamente o que eu preciso aprender para executar a minha missão. Essa é o ponto que revela tudo. Não é uma coisa externa. Eu preciso aprender isso para desempenhar minha missão, mas mais ainda para evoluir. Isso é que é importante. Porque não é uma coisa externa. Deus não nos dá tarefas irrisórias. Deus não nos dá tarefas insignificantes. Tudo aquilo que é nos colocado para fazer tem um significado profundíssimo e que nós perdemos por não entender nada do Espiritismo. Você vai dizer, mas Deus reencarnou aqui, eu sou limpador de estábulo, vou passar a vida limpando merda. Vai atrás para tu ver se tu não encontra. Vai atrás se tu não vai encontrar que mudanças psíquicas profundas essa experiência pode fazer para ti e se isso não é preparação para uma missão grandiosa. Muitas vezes é Condessa Paula. Todo mundo devia conhecer a Condessa Paula. Não conhece porque é besta. Quem não conhece. É um planejamento belíssimo. Obviamente estou falando do céu e inferno. O que é isso? É um espírito que sabia que tinha que enfrentar a prova
da fama e da riqueza. O que é que a mulher fez? Que não é besta nem nada. Deixa eu ir que eu dou conta. Não, calma. Reencarnou várias vezes como pobre operária. E aí depois ela reencarna como grande condessa. Resultado? Vitória espiritual. Por quê? Porque depois ela diz, de alguma forma, como condessa, eu sabia o sofrimento das mulheres sofredoras. Então, para mim, era muito natural ajudar, porque eu sentia a dor dela. Dá para entender isso? Passou algumas encarnações na merda. Para aprender a dor do outro. E aí a dor do outro passou a ser dela. E aí, meu amigo e minha amiga, o que importa se ela é rica ou pobre? Importa que ela cumpriu a tarefa dela. Mas Kardec coloca isso há mais de 100 anos, para ver se a gente entende. Olha, cada tarefa, cada dificuldade, por mais obscura que seja, por mais humilhante, por mais apagada que seja, é uma preparação para algo mais profundo, é uma preparação para algo mais grandioso, mas o mais grandioso de tudo é o que se pode passar no teu interior. Porque uma vez que tu alcançou aquilo, tu pode ser imperador, tu pode ser presidente da república, tu pode ser o maior cientista e tu não vai se perturbar. Porque tu aprendeu o valor de tudo lá, limpando estrume de vaca. Porque tu aprendeu o valor de tudo morando numa casa com goteira, com chão de terra. Será que nós espíritas entendemos isso? Ou será que a gente vive de fantasia? Porque a impressão que eu tenho do nosso querido movimento espírita é que ninguém fala nada de verdade. É todo mundo com a sua fantasia evolutiva. E aí nós viramos puxa-sacos e adoradores de médiuns para fugir do nosso compromisso com Deus. Aviso, alerta, amigo. Quando você desencarnar, vai ter que prestar conta. Então vamos abandonar isso, né? Eu digo isso para mim também. Vamos abandonar. Sejamos sinceros e na nossa situação de espírito inferior vamos nos perguntar qual a missão, o que é que eu tenho que aprender. Tenho certeza que não vai faltar ajuda para quem fizer essa pergunta sincera. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, vamos falar disso hoje que vocês aí estão comentando. Sim, lembrem-se do Cristo. Nasceu em manjedoura, lugar simples, no meio de animais. E que não eram animais evoluidíssimos, eram animais como qualquer um que vocês encontram. Que faziam barulho, que atrapalhavam, que cheiravam mal às vezes, tudo isso, animais. Que interessante, não tem aí uma lição profunda? A grande missão começou na extrema simplicidade. Não é o mesmo exemplo que foi dado aqui? Acho que sim. Quem quer fazer algo de valor tem que começar na extrema simplicidade. Tem que entender que a grande base de qualquer realização é o que é aprendido na simplicidade, na humildade, na pequenez. É preciso aprender em profundidade, senão não consegue. Como não conseguiu, por exemplo. Que tentou, mas não conseguiu como queríamos. Napoleão. Começou na simplicidade como soldado, mas não assemelou o suficiente e perdeu a cabeça. Então, filhos, é preciso começar na simplicidade e isto é o mais importante, aprender as lições da simplicidade verdadeira.
Quem aprende as lições da simplicidade verdadeira nunca mais vai errar com tolice. Isto é que é fundamental. E o que é as lições da simplicidade, que são tão difíceis de serem assimiladas por vocês? Nenhuma tarefa é desprezível, por um simples motivo, porque nenhum filho de Deus é desprezível. E se Deus criou aquela tarefa para um filho que Ele ama, nada é desprezível. Mas é muito difícil vocês falarem isso do fundo do coração. Já falam da boca para fora, como vocês dizem. Mas um dia precisarão falar isso do fundo do coração. Porque precisarão repetir quantas vezes necessário. O sábio é aquele que estrutura os raciocínios mais complexos, que entende as situações mais diversas, norteado pelo o que aprendeu na simplicidade. Porque no final das contas, ele consegue compreender a complexidade, guiando-se pelos reais valores da simplicidade. Que coisa mais complexa governar um mundo como a Terra. Mas o Cristo era simples. Isto precisa ser entendido, porque as questões mais complexas são sempre solucionadas com os valores da simplicidade. Um pedido de desculpa, um reconhecimento de erro, uma compreensão da loucura do outro, entender um equívoco humano, um perdão, uma explicação, um relato honesto. Pensem se não é assim. Pensem se não é assim. Quantas vezes disputas terríveis seriam conduzidas de outra forma se os líderes tivessem entendido o valor do aprendizado do que é mais simples. Precisamos uns dos outros. Todos são filhos de Deus, mesmo os que erram muito. E os espíritas, se entendessem o espiritismo, pensariam com muito mais sabedoria. Pensando o seguinte, como tem depoimento em Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é preciso suplicar àqueles que socorri. Que interessante. Eu também uso para dizer outra coisa. Talvez no futuro você precise pedir orientação àquele que você corrige hoje. Então não é para corrigir? É para corrigir, mas corrige com carinho. Porque pode ser que aquele que hoje você corrige, daqui a 50 anos, digamos, saiba muito mais do que você. E chegar em mundo espiritual, você vai ser aluno dele. Cenas interessantes acontecem por aqui, digo a vocês. Portanto, o que é agir com sabedoria num caso desse? Corrige com respeito, corrige com carinho, corrige com educação, sem ser falso, usando palavras necessárias, mas nunca humilhando, nunca desprezando, nunca pesando a pessoa. Tudo isso é simplesmente uma aplicação de algo muito simples. Todos somos filhos do mesmo Pai, amados igualmente. Entendemos isso? Que aquele que erra é amado por Deus tanto quanto você, que acerta ou que pensa que acerta. Então, filhos, entendamos algo muito, muito importante. Todos vocês estão convidados pelo Cristo a aprender as profundas lições
das situações mais simples de suas existências. Pensem nisso. Quando limpam uma casa, quando consertam algo quebrado, quando estão cuidando de uma criança. Que lições profundas! O Pai não está dando a vocês a oportunidade de aprender. E eu asseguro, apenas depois de aprender toda a profundidade dessas lições, é que vocês estarão aptos a missões maiores. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.